O Júnior tem 23 anos de recuperação, é de Jacareí, São Paulo, passou em Guaratinguetá, na Fazenda da Esperança. Fazem 20 anos já que ele está no Nordeste, né? Tem uma história aí linda que depois que ele se recuperou, ele literalmente doou a vida dele para ajudar e salvar vidas, como um dia ele foi salvo também. Hoje ele é estudante de psicologia e vai trazer um pouquinho dessa história linda para nós. Bem-vindo, Júnior, mais uma vez, boa noite, um prazer estar com você. A palavra é toda sua. Boa noite a todos, né? E, assim, uma alegria muito grande receber o convite de vocês para participar desse programa do Retorno à Vida. Eu quero fazer menção aqui ao Daniel, né? Como falou, antes a gente estava batendo um papo. Uma alegria estar com vocês aqui essa noite, Daniel, Garcia, a Patrícia também, Magalhães. Muito me toca também o testemunho, a história de vocês. E a Vanessa, né, como ela apresentou, nós tivemos uma oportunidade de se conhecer e de viver uma experiência aqui num trabalho de consultoria na Fazenda da Esperança, né? Como eu acompanho as fazendas do Maranhão e do Piauí, aí tivemos a oportunidade de ficar juntos uma semana. Nessa oportunidade também tivemos junto lá com o Célio, uma pessoa extraordinária, fantástica, né? Ela me levou até o Célio e resgatamos aí também histórias marcantes da experiência dele na fazenda também de Coroatá, no Maranhão. O Célio, antes de começar todo esse trabalho dele na FENACT e tudo, ele colocou a experiência dele lá com o Padre Paulo. E hoje nós fazemos parte da FENACT, ele me colocou também como responsável meso da região, aqui do Maranhão, e é uma alegria estar com vocês essa noite para dividir um pouco da minha história, partilhar um pouco da minha experiência de recuperação, de sobriedade, e falar um pouco, né, dessa história que aconteceu através da Fazenda da Esperança. Então, a minha história, eu venho de uma família humilde, simples, em Jacareí. São 5 filhos, 4 homens e uma mulher. E nós tivemos, assim, uma situação bem difícil na relação familiar, né? Meu pai também tinha doença do alcoolismo e muitas vezes também agressivo, né? Muito desentendimento com a minha mãe. E chegou um determinado momento que essas discussões, esses desentendimentos se agravaram, houve a separação. E nessa separação, a minha mãe teve que abandonar os filhos para não correr o risco de morte, né? Meu pai ameaçava ela constantemente. E ela deixou 5 filhos, né? Então, a mais velha tinha 15 anos, meu irmão tinha 14, eu tinha 10, o outro tinha 7 anos e o mais novo tinha 2 anos. E a partir daí começou uma realidade bem difícil na nossa casa. Já era difícil com a presença da nossa mãe, né? Então, sem a presença dela, praticamente as coisas mudaram muito para todos nós. Veio uma proposta para a gente ir para os abrigos, por conta da questão das idades, a diferença das idades, nós íamos todos ficar separados e nós tivemos a ajuda de familiares e a gente acabou ficando na nossa casa. O meu pai, porque ele trabalhava de carteira assinada, foi para a justiça e a justiça liberou para que ele ficasse com os filhos. E nessa situação começou a vir a questão da curiosidade com as drogas. De 14, 15 anos, já comecei a ter essa curiosidade. E no colégio existia um grupo que usava maconha, né? Fazia esse uso no intervalo. E quando eles voltavam sobre aquele efeito, né?
dando risada de tudo, tudo era motivo de alegria. E como eu estava vivendo esse vazio, assim, dentro da minha casa, um pouco essa tristeza, eu senti que aquela situação ali que eles estavam vivendo poderia também mudar para mim o meu jeito de ficar muito introspectivo, muito tímido. E eu passei a me aproximar do grupo e comecei a usar o cigarro de maconha, porque era o meu primo também que levava para a escola. E ali começou toda uma história da minha vida, nessa curiosidade, nessa vontade de experimentar uma alegria, mas eu não sabia o preço que eu ia pagar e o caminho que eu ia percorrer. Então, passei a viver essa experiência no dia a dia, na escola, e depois passou a fazer parte do meu dia a dia, né? Aquela fase que a gente vai identificando na nossa experiência da recuperação, né? A fase da curiosidade ocasional, habitual, e aí passou a fazer parte do meu dia a dia. Depois vieram também as outras drogas. Eu também, depois da maconha, fui para a cocaína. Nesse período eu já estava com 17, 18 anos de idade. Eu, nessa região do Vale do Paraíba, Jacareí, São José dos Campos, a minha mãe, ela trabalhava na Panasonic e conseguiu emprego para 2 irmãos meus mais velhos. E eles conseguiram também uma chance para mim poder trabalhar. Eu passei na entrevista. Então, eu tinha essa vida social. Eu conseguia ainda viver essa questão da vida social, trabalhar, assumir compromisso. E quando eu entrei na cocaína, as coisas começaram também a se agravar. E aí, a partir dessa experiência, foi mudando o meu comportamento, comecei a me tornar uma pessoa um pouco agressiva e a realidade da droga, da cocaína foi se intensificando, eu fui perdendo trabalho, não conseguia mais emprego, ocupação, e aí o grupo de pessoas passaram a ser só usuários, e aí eu comecei a praticar pequenos furtos para manter o vício, né? E depois, em seguida, chegou o crack, né? Então, o crack também foi uma droga que praticamente me levou ao fundo do poço. Nessa situação do crack, eu perdi toda a possibilidade social. Quando eu me vi, já estava enclausurado, né, em 4 paredes. Em algumas situações, eu já estava na rua, vivendo 24 horas em função da droga. E todo aquele sonho, o projeto que eu tinha, né, de ser uma pessoa que o meu pai e a minha mãe tinham sonhado, um cidadão, uma pessoa que pudesse viver do trabalho. Então, todo esse sonho, ele foi praticamente naufragando com a minha intensidade no crack. E no crack, assim, eu cheguei um momento que eu fui preso, né, por conta de roubo, de pequenos furtos. No crack também, eu saí de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. E nessa situação de ir para o Rio de Janeiro, eu fiz várias aventuras, até ficar na rua, e na rua eu fiquei no papelão. Então, essa situação, assim, me trouxe muito sofrimento para mim, para minha família. E num determinado momento, que ninguém sabia mais onde eu estava, estavam me dando até como morto a minha família, já tinham ido nos hospitais, delegacias. Eu consegui fazer o contato com a minha mãe e eles foram até o Rio de Janeiro. Estou falando de 23 anos atrás. Vocês imaginam, né, a situação de uma família. Minha mãe estava trabalhando na Nestlé, em Caçapava, e aí eu consegui um contato com ela, e ela com o meu irmão, que trabalhava na Panasonic, em São José dos Campos, eles foram me resgatar no Rio de Janeiro.
E foi através dessa experiência que eles me resgataram, que eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha vida, mudar a minha história. Eu dei uma parada de novo com relação às drogas nesse tempo que eu voltei do Rio. Fiz uma entrevista de trabalho numa outra empresa, uma indústria têxtil, já em Jacareí. Eu consegui passar bem nesses 3 meses da entrevista, passei 3 meses do trabalho e depois eu tive uma desavença, um desentendimento no meu relacionamento amoroso e foi o suficiente para mim voltar de novo à recaída com as drogas e com o crack de novo. E nessa situação eu tive um chamado no Recursos Humanos da empresa e a assistente social de lá me falou da Fazenda da Esperança. Eu falei para ela o que estava acontecendo de novo na minha vida e ela disse que já tinha encaminhado 2 pessoas para a Fazenda da Esperança em Guaratinguetá. E eu disse para ela que eu tinha um desejo muito grande de sair dessa vida, desse sofrimento, porque eu tinha alcançado várias oportunidades de vencer na vida. Eu tinha sonhos de constituir uma família, eu tinha sonhos de ter a minha casa, eu tinha sonhos de concluir uma faculdade, mas nessa vida do crack, cocaína, álcool, maconha, tudo foi ficando mais distante. E quando eu falei com essa assistente social, Maria Auxiliadora, eu senti naquele momento que algo poderia mudar na minha vida. E ela me tomou como filho naquele dia. E ela passou a me acompanhar. Eu recebi a minha rescisão de contrato, prometendo a ela que essa rescisão eu ia custear o meu tratamento na fazenda. E eu não consegui mais uma vez. Eu fui para uma favela e fiquei lá 5 dias. E no último dia eu liguei para a casa dela. Ela é uma pessoa cristã, evangélica, sempre teve um amor muito grande pela minha pessoa e por tantos outros. E quando eu liguei para ela 2 horas da manhã, dentro de uma favela, ela disse assim: eu só quero que você saia daí de dentro, porque eu vou te buscar e vou te levar para minha casa. E nesse momento eu senti a mão de Deus através dessa pessoa. Então foi através dela, nesse resgate, que eu cheguei à Fazenda da Esperança, ao tratamento, à recuperação, porque nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, eu estava bastante sofrido. Eu já tinha chorado muito, né, por ter perdido tudo de novo. Estava vivendo aquele processo de arrependimento contínuo. Mas quando ela me deu essa oportunidade de ir para a fazenda, eu senti novamente que eu teria a chance de mudar a minha história. Então foi nesse momento, isso era em 98, né, praticamente, começou a nascer a esperança de uma mudança de vida para mim. Então, esse despertar para mim, né, foi voltado a esse convite, né, da assistente social, à fazenda, e quando eu cheguei na comunidade, a minha mãe e a minha irmã, eles fizeram um esforço muito grande para que eu chegasse na fazenda, né? Numa quinta-feira, eu recordo que eu usei muita droga e tudo, e na sexta-feira eu cheguei para ela e disse: esqueça a Fazenda da Esperança que eu não vou mais. E no sábado era a minha triagem, no último sábado de cada mês. E ela disse: eu só peço para você não sair mais de casa. Então ela fez tudo aquilo que precisava, o enxoval, aquela coisa toda. E no sábado eu fui para a Fazenda da Esperança com a minha mãe e a minha irmã.
E nesse dia da minha triagem, nós estávamos num grupo de 45 pessoas, entrando num processo para tratamento, recuperação na fazenda. Coca. E o que me chamou a atenção foi a receptividade logo que eu cheguei. As pessoas, né, que me receberam tinham uma gentileza, né, para tratar as pessoas, falavam diferente, olhavam nos meus olhos e falavam com a cabeça erguida, levantada, tudo o contrário do que eu estava chegando. Cabisbaixo, indiferente, com um certo receio, ao mesmo tempo uma insegurança, uma tristeza dentro. E eu comecei a ver essas pessoas felizes, né? Na acolhida, na triagem. E depois nós fomos colocados nós ficamos com a família, e algum desses que estavam nos ajudando tiveram a oportunidade de participar da reunião. E nessa reunião eles se apresentaram. E eles eram que estavam no processo de recuperação também na fazenda. Alguns tinham terminado e já estavam vivendo a vida social fora, e outros eram coordenadores da comunidade. E eles contaram a história dele e eu ia me identificando com a minha história. Então, naquele momento, Patrícia, e para todos que estão acompanhando, eu senti um despertar muito forte de Deus. Eu senti que nesse lugar, ainda sem ver a estrutura da fazenda, mas só naquela sala, naquele ambiente de reunião, eu senti que ali seria a mudança da minha vida. Uma palavra assim de esperança, uma palavra que a gente pode realmente assim direcionar as pessoas que estão participando, é que de fato a gente não perca a esperança em nenhuma pessoa que possa estar vivendo a questão da dependência química, né? São várias situações que surgem, vários desafios, até que a pessoa consiga realmente, por si mesmo, né, buscar um tratamento, uma ajuda. Nós sabemos aí que tem os anjos da guarda também, que chegam, que ajudam as pessoas. Então, que cada pessoa dessa que esteja vivendo uma realidade, ou seja em casa, ou seja com filho, ou seja com um parente, não perca a esperança, né? Então, essa palavra que eu pedi para o Daniel colocar, para Deus nada é impossível, é uma palavra que me acompanha, Lucas 1,37. Né? Para Deus nada é impossível. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, não é impossível para Deus. Então temos que ter essa fé, acreditar, renovar a nossa esperança constantemente e acreditar em dias melhores.